A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Nive e estou aqui para contar mais uma história missionária. E a nossa história missionária de hoje está aqui, ó, na Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. O capítulo, crianças, é o número maior que tem na sua Bíblia. Você vai abrir o livro de Atos, vai olhar o capítulo 8, que é o número 8 grande. E aí você vai olhar os versículos que nós vamos ler do versículo 26 até o 40. Então, o versículo é um número pequenininho e o capítulo é um número grande, tá bom? Para você acertar. A tia Nívia não vai ler todo o capítulo aqui agora, depois eu vou ler só um pedacinho, mas eu vou contar para vocês a história que está aqui, ó, nesse livro aqui onde está aberta a minha Bíblia. Quando o Senhor Jesus, crianças, ele subiu aos céus, antes dele subir aos céus, ele disse aos discípulos que fossem por todo o mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Foi a grande comissão do Senhor. Ele ordenou que os discípulos fossem por todo o mundo para pregar o evangelho a toda criatura. E esse é o id do Senhor. Nós usamos os nossos pés, né, para ir aos lugares. E os discípulos de Jesus estavam fazendo isso, indo às nações e falando de Jesus, pregando arrependimento dos pecados e que aceitassem a Jesus como Senhor e Salvador, que Jesus era o Filho de Deus. E eles estavam obedecendo. E Filipe, que foi um discípulo de Jesus e é o nosso missionário que nós vamos contar essa história de hoje. Filipe estava lá em Samaria, ele estava pregando, eles estavam falando do amor de Jesus. E muitas pessoas estavam sendo alcançadas, muitas pessoas estavam se arrependendo e entregando a vida para Jesus. Só que o anjo do Senhor apareceu para Filipe. E o anjo disse para Filipe que ele descesse, que ele fosse para a estrada que desce de Jerusalém até Gaza, que ele fosse lá para o lado sul. Embora lá em Samaria estava acontecendo um grande rebuliço, né? Uma grande transformação das pessoas, o Senhor estava operando de forma grandiosa, crianças. Era algo muito maravilhoso, muitas pessoas se convertendo e aceitando Jesus. Mas o anjo disse a Filipe que descesse lá para aquela estrada. E quando ele obedeceu, foi obediente, se levantou e foi. E quando ele chegou naquela estrada, ele viu uma carruagem. E o Espírito do Senhor disse a ele para que se aproximasse daquela carruagem. E lá tinha um etíope que estava lendo a palavra do Senhor. Ele estava lendo lá no livro do profeta Isaías. E ele estava a ler. E Filipe, quando o anjo ordenou que ele chegasse perto daquela carruagem onde estava o etíope, ele conseguiu ouvir o etíope lendo. E ele estava lendo na passagem de Isaías, que a tia Nívia vai ler aqui agora para vocês. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E Felipe não perdeu a oportunidade. Disse assim: você entende o que está lendo? E o etíope disse: mas como eu vou entender se não tem nenhum homem que me explique? Então Felipe perguntou se ele podia subir na carruagem com ele para poder falar sobre aquela passagem. O etíope perguntou: o profeta está falando dele mesmo ou é de outra pessoa? De quem ele fala? Então Felipe abriu a sua boca e começou a falar de Jesus. Ele contou tudo sobre Jesus. Felipe tinha vivido com Jesus, tinha visto as maravilhas e os sinais que o Senhor tinha feito. Então ele contou tudo para esse etíope. E eles iam passando por um local onde tinha água, crianças. E o etíope disse a Felipe: o que me impede que eu seja batizado? E Felipe disse a ele: se ele cresce, ele poderia ser batizado. Então o etíope disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então os dois desceram as águas e Felipe batizou o etíope. E Felipe, quando eles subiram, o Espírito Santo do Senhor arrebatou Felipe.
O etíope não viu mais Filipe, mas ele saiu feliz, regozijando, porque agora ele tinha Jesus em seu coração. E Filipe se achou em Azoto e ele pregou por todas as cidades que ele esteve. Mas o nosso etíope também se tornou um missionário, porque ele levou a palavra do Senhor lá para a nação dele. Ele vinha da Etiópia, a tia Nívia não disse, mas ele era a pessoa que coordenava todos os tesouros da rainha Candace, que era a rainha da Etiópia. Era ele que geria tudo, cuidava de todas as coisas. Então ele era alguém muito importante lá naquela nação, que era a Etiópia. E quando ele chegou, ele foi responsável por divulgar, por falar, por proclamar o evangelho do Senhor lá na nação dele. Então ele também se tornou um missionário. Filipe era um missionário do Senhor, mas o etíope também se tornou um missionário, porque agora ele começou a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E hoje eu quero convidar você, criança, a ser esse missionário, a ser essa pessoa que vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Pregue na sua casa, na sua rua, com seus vizinhos, com seus amigos, na sua escola, no parquinho. Fale do amor de Deus, que as pessoas possam conhecer Jesus através da sua vida, porque o que o Senhor disse, aquela ordenança para os discípulos, ela é para nós também, crianças. Todos nós somos missionários do Senhor e devemos nos esforçar por fazer missões no nosso bairro, na nossa escola, onde a gente estiver, que o nome de Jesus seja glorificado e que as pessoas possam conhecê-lo. Que Deus abençoe vocês, crianças, e até a próxima história missionária.